Eva, o segredo escondido da primeira mulher que mudou o destino da humanidade. Antes de existir qualquer povo, qualquer tribo, qualquer nação, antes mesmo de se levantar o primeiro altar, Deus criou uma mulher. Seu nome foi Eva, e a sua origem não veio da terra, nem das águas, nem do fogo, mas da costela de um homem moldado pelas mãos do Criador. Eva nasceu dentro de um contexto de plenitude, em um jardim que transbordava vida, beleza e comunhão com Deus. Ela não foi uma escolha aleatória ou um adorno para Adão, mas uma expressão intencional da sabedoria e do amor divino. Eva surgiu como a resposta à solidão, como a manifestação da parceria e do cuidado que Deus desejava para a humanidade. Ao abrir os olhos pela primeira vez, ela não viu o caos do mundo, mas a perfeição do Éden e o olhar de Deus sobre si. Ela foi a primeira a sentir o toque da brisa que soprava direto do trono celestial. A primeira a ouvir a voz de Deus ecoando entre as árvores. A primeira a caminhar em santidade antes da queda. Eva não era apenas uma mulher, era a semente da humanidade, a fonte da continuidade, a moldura divina para o início de tudo. Em seus olhos havia inocência, em sua essência havia glória, e em seu ventre dormia o futuro da terra. Ao lado de Adão, Eva experimentou a mais pura forma de comunhão que um ser humano já conheceu. No jardim do Éden, onde tudo era harmonia e paz, ela vivia em perfeita sintonia com a criação, com o homem e, sobretudo, com o próprio Deus. Não havia vergonha, culpa ou medo, apenas transparência e liberdade. Eva caminhava entre as árvores frondosas, ouvia os animais em sua plena obediência e via o céu brilhar com um azul que nenhum olho humano jamais viu desde então. Era um mundo onde a presença de Deus era constante, visível e audível, onde o som de sua voz descia suave, como orvalho sobre a terra virgem. Eva não precisou aprender a orar, pois conversava com o Senhor como quem fala com um amigo íntimo. A alma dela pulsava em adoração, seu coração estava cheio de reverência e cada gesto seu refletia a glória de quem a criou. A confiança era plena e o amor não conhecia limites. Naquele estado de perfeição, Eva vivia não apenas como criatura, mas como filha amada, posicionada no centro da vontade de Deus, cercada por sua presença e pela plenitude de um plano eterno que ainda se revelaria com mais intensidade. Em meio ao esplendor do Éden, onde a paz reinava e o céu tocava a terra com doçura, Eva foi confrontada por uma voz que não vinha do alto, mas rastejava entre as folhas, carregando em si o veneno sutil da dúvida. A serpente, astuta e traiçoeira, não se apresentou como inimiga, mas como conselheira, como alguém que dizia querer o bem. E ali, diante de uma árvore que era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, Eva foi instigada a questionar aquilo que Deus havia ordenado com clareza. A dúvida lançada não foi sobre o fruto em si, mas sobre o caráter do Criador. A serpente insinuou que Deus estaria retendo algo bom, que talvez o Senhor não fosse tão bom assim, que talvez houvesse mais poder, mais liberdade, mais vida fora da obediência. E Eva, que até então andava na confiança absoluta, permitiu que a desconfiança ganhasse espaço. Seu coração, que antes pulsava na mesma cadência do céu, passou a escutar outra melodia, mais dissonante, mais sedutora. Não foi apenas um gesto impensado, mas uma desconstrução sutil de sua fé. Uma inversão da verdade, um momento em que a criatura olhou para o Criador, e por um breve instante se perguntou se ele realmente dizia a verdade. Quando Eva estendeu a mão e colheu do fruto proibido, não foi apenas um gesto físico, mas uma ruptura espiritual de proporções eternas. Naquele instante silencioso e solene, o Éden se tornou palco do primeiro distanciamento entre o homem e o Criador. Eva, ao comer do fruto,
não apenas violou uma ordem, mas atravessou uma linha invisível que separava a santidade da desobediência, o sagrado do profano. Seus olhos se abriram como a serpente havia prometido, mas o que ela viu não foi glória, foi vergonha. Pela primeira vez, Eva percebeu sua nudez, não como pureza, mas como exposição, como se algo tivesse se quebrado dentro dela, um reflexo apagado da imagem que antes brilhava com a presença de Deus. Aquela mulher que andava com liberdade entre as árvores, agora se esconde entre elas. O som dos passos do Senhor, que antes enchia seu coração de alegria, agora provoca medo. Eva não apenas caiu, ela arrastou consigo o homem e com ele toda a criação. Mas mesmo em sua queda, Deus não retirou dela o valor de ser a mãe de todos os viventes. Algo havia se perdido, sim. Mas uma promessa também começava a germinar, ali mesmo, entre folhas costuradas e corações trêmulos. Mesmo após a queda, quando a comunhão com Deus foi rompida e a santidade do Éden ficou para trás, Eva não foi abandonada ao seu erro. Deus, em sua misericórdia, procurou o casal, chamou por eles e, mesmo conhecendo a verdade, ofereceu-lhes uma oportunidade de confissão. A voz que ecoou no jardim não foi de condenação imediata, mas de um pai que, mesmo ofendido, ainda busca restaurar. Eva, agora consciente do peso de sua escolha, escuta não apenas a repreensão, mas também a primeira promessa de redenção. Deus declara que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É neste momento que, mesmo entre as dores anunciadas, um fio de esperança começa a se desenhar. Eva passa a carregar não só o peso da transgressão, mas também o mistério da promessa. De seu ventre, um dia, viria o Salvador. A mulher que ouviu a mentira foi também aquela a quem Deus confiou o princípio da promessa que alcançaria todas as gerações. Suas dores ao dar à luz não seriam apenas físicas, mas espirituais, pois cada vida gerada agora carregaria tanto a marca da queda quanto o sopro da esperança de restauração que um dia se revelaria plenamente. Após a queda, a vida de Eva tornou-se marcada por desafios e consequências que refletiam o peso do pecado sobre a criação. Deus declarou que a mulher experimentaria dores ao dar à luz, que seu desejo se voltaria para o marido e que ele a dominaria. Essa palavra não foi apenas um castigo, mas uma realidade que mostrava o impacto profundo do pecado na ordem original do relacionamento humano. Eva, que antes caminhava livremente ao lado de Adão, agora enfrentaria uma vida permeada por dificuldades, não só físicas, mas também emocionais e espirituais. O domínio do homem sobre a mulher expressava a quebra da igualdade criada por Deus, um reflexo da queda e do distanciamento do plano perfeito do Criador. No entanto, mesmo nessa nova realidade, há um chamado à perseverança, à confiança no Deus que, apesar das consequências do pecado, não abandona a humanidade. A mulher que conheceu o Éden e a queda vive agora uma existência de luta, mas também de esperança. Cada dor, cada desafio carrega em si a oportunidade de crescimento e de busca pelo perdão que só pode vir do Senhor. Eva tornou-se a mãe de todos os viventes, e sua história é uma lição profunda sobre as consequências do pecado e o amor perseverante de Deus, mesmo em meio à fragilidade humana. Eva não foi apenas a primeira mulher, mas a mãe da humanidade, aquela que deu origem a uma linhagem marcada por esperança e redenção. Em meio às dores da vida fora do Éden, ela experimentou o peso de carregar filhos em seu ventre, sabendo que ali estava a continuidade da promessa divina, mesmo que envolta em sofrimento. A Bíblia revela que de Eva nasceram os primeiros filhos da humanidade, entre eles Caim e Abel, cujas histórias já mostram as complexidades do coração humano. Amor,
inveja, escolha entre o bem e o mal. Essa mulher, que enfrentou a desobediência e suas consequências, também teve que ver o fruto de seu ventre lutar com a presença do pecado. Mas mesmo diante da queda e do conflito, a promessa de redenção permanecia firme, pois a semente da mulher um dia esmagaria a cabeça da serpente. Eva, portanto, é um símbolo da humanidade caída, porém amada por Deus, que em sua fragilidade ainda pode ser usada para o cumprimento do seu plano eterno. A trajetória dessa mulher nos ensina que, apesar das quedas e dos erros, a misericórdia divina permanece presente e que a vida gerada por Eva é o começo de uma história maior, onde a graça e o perdão encontram espaço para florescer, mesmo nos terrenos mais áridos da alma humana. Eva foi a primeira mulher a experimentar não apenas a bênção da maternidade, mas também o peso da responsabilidade espiritual que carregava sobre seus ombros. Ao dar origem à humanidade, ela tornou-se parte do plano divino de redenção, mesmo vivendo as consequências do pecado original. A trajetória dela é marcada pela tensão entre a fragilidade humana e a força da promessa de Deus, que se manifestaria plenamente na pessoa de Cristo, descendente da mulher. As Escrituras mostram que, apesar da queda, Deus não abandonou Eva nem sua descendência. Ao contrário, ele sustentou a linhagem da qual viria o Salvador. A experiência de Eva nos revela como o pecado trouxe uma batalha constante entre a carne e o espírito, entre o desejo de viver conforme a vontade divina e a tentação do mundo corrompido. Assim, Eva representa não apenas o começo da humanidade, mas também o início da luta espiritual que todo ser humano enfrenta. Ela carrega consigo o testemunho de que, mesmo na fraqueza, há espaço para a ação de Deus e que a graça pode transformar até as consequências mais dolorosas da desobediência em caminho para a restauração e a vida plena em Cristo, que venceu a serpente com seu sacrifício na cruz. Eva, como figura central na história da criação, nos apresenta uma reflexão profunda sobre a responsabilidade do ser humano diante das escolhas e da liberdade concedida por Deus. Criada à imagem e semelhança do Criador, ela recebeu o dom da vida, mas também o livre-arbítrio que a colocou diante do desafio de obedecer à ordem divina no Éden. A tentação da serpente expôs a vulnerabilidade humana, mostrando que, apesar da perfeição do ambiente, o coração humano podia ser seduzido pela dúvida e pela desobediência. Ao comer do fruto proibido, Eva não apenas desobedeceu, mas quebrou a comunhão perfeita com Deus, provocando consequências que se estendem até hoje. Essa história revela que a liberdade é um presente que vem acompanhado da responsabilidade e das consequências de nossas escolhas. No entanto, Eva não é apenas um símbolo da queda, mas também um exemplo da misericórdia divina, que mesmo após o erro, oferece caminho para o arrependimento e a restauração. Ao refletirmos sobre Eva, somos convidados a reconhecer nossa fragilidade, mas também a buscar a graça e a força que vem do Senhor para caminhar em obediência, mesmo em meio às dificuldades e tentações do mundo caído, sabendo que a esperança permanece viva. A história de Eva nos mostra a importância da humildade diante de Deus e o poder transformador do arrependimento. Quando a desobediência trouxe o pecado ao mundo, o coração humano foi marcado por uma profunda necessidade de reconciliação com o Criador. Eva, que havia experimentado a comunhão perfeita no Éden, agora vivia a consequência da separação causada pela escolha errada. A Bíblia revela que, mesmo diante do erro, Deus continua estendendo sua graça para que a humanidade possa voltar para Ele. A humildade de reconhecer o pecado é o primeiro passo para essa restauração, pois é na dependência do Senhor que encontramos força para superar as fraquezas da carne e as ciladas do inimigo. Eva é um exemplo vivo de que, apesar das falhas,
O caminho para a redenção permanece aberto para todos que se voltam para Deus com sinceridade. Essa narrativa nos desafia a examinar nossas próprias escolhas, a buscar a renovação espiritual e a confiar na fidelidade do Senhor, que não rejeita aqueles que se arrependem de coração. A história de Eva nos convida a refletir sobre o poder da graça divina, capaz de transformar até os momentos mais sombrios em oportunidades de vida abundante e esperança renovada. Ao analisarmos a figura de Eva, percebemos a profundidade da misericórdia de Deus, mesmo diante do pecado humano. Apesar da transgressão que trouxe dor e sofrimento ao mundo, Deus não abandonou a humanidade à sua própria sorte. O relato bíblico nos mostra que, mesmo após a queda, Deus providenciou vestes para Eva e Adão, simbolizando a cobertura da graça e a promessa de redenção futura. Essa atitude divina revela que, por trás do juízo, está o amor que busca restaurar o homem ao seu estado original de comunhão. Eva, enquanto representante da humanidade, vivenciou as consequências do pecado, mas também foi contemplada pela esperança da vitória sobre o mal. As Escrituras nos ensinam que a semente da mulher, mencionada em Gênesis, seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, indicando a vinda de Cristo, que traria salvação a todos. Dessa forma, Eva não é apenas um símbolo da queda, mas também do começo da redenção, pois é por meio dela que a promessa divina se inicia. Esse entendimento nos conduz a valorizar o perdão e a graça divina, que sustentam a vida cristã e nos incentivam a permanecer firmes na fé, mesmo quando enfrentamos nossas próprias fraquezas e desafios. A história de Eva nos convida a compreender que a vida cristã é um constante chamado à vigilância e à dependência do Espírito Santo. Pois a serpente, símbolo da astúcia do inimigo, ainda age para tentar desviar o homem do caminho da obediência e da fé. Eva, criada para ser companheira de Adão, foi alvo da tentação, mostrando que o coração humano pode ser enganado pela dúvida e pela promessa de conhecimento sem Deus. Esse relato bíblico é um alerta para todos nós, pois mesmo quando somos chamados a caminhar na luz da palavra, o adversário busca explorar nossa fragilidade. Entretanto, Deus nos oferece através de Jesus Cristo um novo começo, uma restauração que supera a queda e as consequências do pecado. A redenção não anula as dificuldades, mas nos dá força para enfrentá-las com confiança, sabendo que o Senhor está conosco em todos os momentos. Assim, a experiência de Eva se torna um espelho para a nossa caminhada espiritual, mostrando que é possível errar, mas que há perdão e renovação para quem se volta ao Senhor com humildade e arrependimento. A fé que nasce desse aprendizado é o que sustenta o crente no seu dia a dia, permitindo que ele persevere e cresça na graça divina. Chegamos ao fim dessa reflexão sobre Eva, uma mulher que nos mostra as complexidades da natureza humana, as consequências da escolha, mas também o amor incomensurável de Deus que restaura e renova. Ao olharmos para sua história, somos convidados a reconhecer nossas próprias fraquezas e a confiar na graça que não falha, na misericórdia que se renova a cada dia. Que essa mensagem nos fortaleça para enfrentar as lutas espirituais, mantendo os olhos firmes naquele que é fonte de vida e esperança. Que possamos aprender com Eva a importância da obediência, da humildade e da dependência do Senhor em todos os momentos da nossa caminhada. Agora, em comunhão com o coração de Deus, elevemos a nossa voz em oração, buscando sua presença e bênção sobre nossas vidas. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Amém.